Qual a maior diferença da atuação dos advogados e das advogadas nos tribunais superiores em comparação com a atuação nas instâncias iniciais ou instâncias ordinárias, em primeira instância? Eu sou Pedro Paulo de Medeiros, advogado criminalista, e venho aqui dividir com vocês a experiência que tenho de atuação na primeira instância e nos tribunais superiores, para que nós possamos fazer aqui um paralelo diferenciador. Bom, nos tribunais superiores, nós podemos bifurcar a atuação em dois tipos. Uma nas competências originárias, que são aquelas situações que já começam diretamente nos tribunais superiores. E, em geral, nós que somos da área do direito criminal, são as ações penais originárias. Quando alguém, por foro de prerrogativa de função, ele já é investigado ou processado perante algum tribunal. Exemplo, deputado estadual é processado perante Tribunal de Justiça, desde que o crime não seja federal ou eleitoral. Um deputado federal é investigado ou processado perante o Supremo Tribunal Federal. Então, essas são ações originárias, você já atua lá nessas ações. Então, o inquérito tramita lá, os pedidos das cautelares são feitas lá. Então, você tem que atuar perante um delegado que age sob supervisão e autorização de um relator nesse tribunal com competência originária. Os pedidos que você faz são sempre ao relator e não ao delegado. Já nos casos de competência recursal, em que os recursos que você faz chegam ao Tribunal de Justiça, ao TRF, ao STJ ou ao Supremo. Nesses casos, você também vai fazer pedidos aos relatores, mas as decisões, em geral, elas são tomadas no colegiado. Então, se eventualmente o relator toma uma decisão, você tem que analisar aquela decisão e eventualmente recorrer dela ao colegiado, em agravo interno, se for matéria civil, ou em agravo regimental, se for matéria criminal. Mas a todo tempo, você tem que saber lidar. Você tem que ir lá falar com o relator ou com a relatora, desembargador ou ministro. Você depois vai falar com os outros membros que vão votar no colegiado, ou o seu recurso, ou o seu agravo regimental. Então, você tem que aprender a ir aos tribunais, ir aos gabinetes, pedir audiência, mandar e-mail, saber como pedir audiência, levar memoriais. O que são os memoriais? É um resumo do que você vai pedir. O memorial não pode passar de 2 páginas, 3 páginas, só mesmo com tópicos. Então, essa é a atuação em tribunais superiores, ou em competência originária ou recursal. Já na primeira instância, é bem mais diferente. Você trata diretamente, quando a gente está tratando de investigação criminal, você fala direto com o delegado, você fala direto com o promotor, você vai despachar com o juiz vai fazer um juízo de admissibilidade ele mesmo da eventual denúncia, e aí daquela denúncia ou dos atos, você faz habeas corpus ou ao próprio juiz contra ato do delegado ou ao Tribunal de Justiça. Então, você tem mais disponibilidade de acesso ao julgador, ao investigador, e você pode tentar produzir provas, sugerindo provas ao delegado, ao promotor. Já nas instâncias superiores, é mais restrito isso. Você tem que pedir acesso ao relator, ao ministro, ao desembargador e o delegado. E é delegado da Polícia Federal, quando é competência originária de Tribunal Superior, porque tribunais superiores são órgãos da Justiça Federal, então quem investiga para eles, quem executa, é a Polícia Federal. Você dificilmente vai ter acesso ao delegado federal, porque quem preside uma investigação é sempre o ministro ou o desembargador. Então, em linhas gerais, na primeira instância, você primeiro vai ter várias instâncias para recorrer, várias instâncias de habeas corpus, e você vai sempre ter acesso ao juiz, ou ao delegado ou promotor. Já nos tribunais superiores, você não vai ter tantas instâncias para onde recorrer. Se estiver no Supremo, já é a primeira e última instância, e você vai ter sempre que falar com o relator e não com o delegado que está investigando, e das decisões que vão sempre para o colegiado, você vai ter que falar não só com o relator, mas com os outros ministros ou desembargadores que vão compor o colegiado. E há, óbvio, fases, né? Quando você está em primeira instância, o juiz recebe a denúncia, instaura ação penal. Já quando é Tribunal Superior, investigação em ação penal originária, o juízo de admissibilidade da denúncia é feita no colegiado, e depois, no julgamento de mérito do final da instrução, novamente vai para o colegiado. Cabe sustentação oral tanto no juízo de admissibilidade da denúncia no colegiado, quanto sustentação oral lá no julgamento de mérito, lá no final, perante o colegiado. Por ocasião do juízo de admissibilidade da denúncia, a sustentação oral é mais reduzida. Lá, por ocasião do julgamento de mérito, a sustentação oral é mais alargada. Então, em linhas assim, bem gerais, essas são as principais diferenças que eu vejo entre a atuação na primeira instância e nos tribunais superiores.